Muito boa tarde, galera. Estamos começando aqui mais uma live. Hoje falando aqui, começando uma série nova, falando sobre layouts profissionais em Delphi. E vocês estão vendo só a minha janelinha aí por enquanto, só uma imagem. Deixa a galera entrar e se acostumar aí com a live. Me falem, por favor, se vocês estão ouvindo, se está tudo bem, ok? Para a gente poder começar aqui. 17 horas, todos os dias agora live às 17 horas aqui no nosso canal do YouTube e trazendo sempre muitas novidades para vocês, tá? Então sejam muito bem-vindos, a galera que tá online aí, por favor, me falem se tá tudo beleza, se tá o som tá legal, se estão vendo a minha imagem aí, ok? Galera entrando aí, Laelson, André, Carlos Henrique, Rafael, Fabrício, José Pignatti. Deixa eu colocar o óculos aqui, né? Marcelo aí da Marx e Ferreira Solutions. Quem mais aí? A galera já tá esperta, né? Como sempre aí. Cidade, estado, né? São Paulo capital, Ivinhema, Mato Grosso do Sul. Quem mais aí? Caçapava, São Paulo também aqui, Espírito Santo, Nova Venécia. Bastante gente aí de Minas Gerais, né? Goiás, Goiânia aí, Goiás. É, João Alfredo, Pernambuco. Deixa eu colocar minha câmera aqui para vocês. E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Sejam muito bem-vindos à Toca do Batman aqui. Sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre design, sobre um pouquinho de layout aqui. E vamos trabalhar, vamos fazer aí as coisas acontecerem, beleza? Então sejam muito bem-vindos. Pessoal aí de América, bairro City América, São Paulo, São Bernardo do Campo, Contagem, Minas Gerais. Galera, vocês que são de Minas Gerais aí, a gente sempre tenta levar, né? Nós, MVPs, a galera sempre tenta levar alguns eventos aí para principalmente BH, mas a galera de Minas Gerais parece que não sai muito para evento, né? Então seria legal vocês começarem a nos dar alguns feedbacks dos nossos eventos aí, participar, porque é legal, né, a gente poder levar um pouco de conhecimento para vocês, tá? Então, fico feliz aí que muita gente de Minas esteja assistindo a live, tá? Então, vamos lá, ó. Algumas perguntas, vamos ver se vocês têm perguntas aí. Qual é a principal dúvida de vocês em relação a layouts profissionais no Delphi? O que vocês têm de mais dúvida, tá? Falem para mim, por favor, porque é importante a gente ter aí uma noção do que vocês estão tendo de dificuldade no dia a dia. O Delphi dá pra gente, proporciona a gente a criar boas aplicações, tá? Os layouts podem ser trabalhados aí de maneira muito profissional dentro do Delphi. E é isso que eu quero trazer para vocês aqui nessas próximas lives, hoje e nas próximas lives, tá? Se você está assistindo essa live aqui ao vivo, então seja bem-vindo, vamos fazer tudo na prática aqui, sem código fonte criado, né? Sem código já criado, a gente vai criar na mão aqui na hora para vocês entenderem como é que funciona, beleza? E se você está assistindo essa live aqui depois da apresentação dela, aqui embaixo nas descrições vocês vão encontrar informações aí sobre mais vídeos nessa linha, beleza? Vamos lá, ó. Carlos Roberto, é necessário realmente um designer? Carlos, é o seguinte, ó, se você não tem prática, se você não tem noções aí de como criar layouts profissionais, é legal você ter um designer, tá? Não só um designer. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre experiência do usuário, tá? Não é meu expertise, tá? A gente está aí com um trabalho com alguns parceiros que trabalham na linha de UI, tá? Que é User Interface, na interface do usuário, e também UX, que é User Experience, tá? A experiência do usuário. É importante, tá? A presença de um designer, mas também é mais importante ainda a presença de alguém, tá? Um profissional que possa fazer a parte de experiência do usuário, tá? Eu falei um pouco mais cedo para quem acompanhou aí uma live que eu fiz no Instagram, só design, só deixar bonito não resolve o problema. Por que não resolve o problema, Adriano? Porque às vezes a gente, como um profissional aqui que está engajado, né, fazendo o máximo aí de esforço para manter uma aplicação de qualidade,
nem sempre a gente sabe exatamente o que o usuário precisa. Então, às vezes você cria uma aplicação legal, bonita, enfim, mas o usuário não tem uma experiência legal. Então, o que é experiência? Vamos lá, vamos dar um exemplo bem simples, né? Uma aplicação de força de vendas, por exemplo. Uma aplicação de força de vendas onde você tem ali uma janela que é um relatório de vendas. Para o usuário de vendas, uma informação importante para ele é saber quanto que ele já vendeu até aquele momento, né? Então você pode destacar isso melhor numa aplicação. Agora, nem sempre isso é importante para esse tipo de usuário. Então é importante a gente fazer uma pesquisa de campo, fazer entrevistas com os nossos usuários, com o nosso cliente, para saber exatamente o que é importante no app para que a gente possa desenvolver. Então é um trabalho conjunto, tá? É um trabalho de desenvolvedor, é um trabalho de designer, é um trabalho de profissional da área de experiência de usuário, é um trabalho de prototipação, né? Enfim, então só o designer não resolve. Ajuda bastante, mas não resolve totalmente o problema, ok? Vamos lá, quem mais aí? Rafael Alves, eu quero muito saber como criar um layout profissional com um código enxuto e limpo. Bora, vamos pra cima. Jaziel, que como acessaram usando impressão digital. Jaziel, não é o tema aqui da nossa live, tá? Nossa live aqui é designer, ok? Design, na verdade, né? Melissa, cheguei atrasada. Bora, Melissa, vamos aprender aqui, beleza? Quando você vai dar aulas de design no mobile? É agora a hora, ô Marcelo, tá? JHP, tamo junto. Renato Moura, fala Adriano, questão de layout usando métodos de UI UX, porém o Delphi não tem um acabamento muito legal. Retângulo, círculo, TPF acabam perdendo muita resolução quando roda um app. O que fazer? Dá para fazer muita coisa legal aí, dá pra gente escrever no Canvas, desenvolver Canvas, tá? Agora, eu não sei até que ponto você tá tendo dificuldades, porque eu, por exemplo, não tenho nenhuma dificuldade aqui de trabalhar com retângulos, com círculos no sistema, tá? Vamos pra prática aqui, ó. Vamos lá, me fala se vocês estão enxergando minha tela aí, tá? Me fala se vocês estão vendo. Aqui, deixa eu só tirar o meu WhatsApp da tela aqui. O que a gente vai ver agora, tá? A gente vai trabalhar aqui. O cara está perguntando aí de protótipo, tá? Eu falo um pouquinho mais tarde sobre protótipo também, tá bom? Vamos lá, ó. Vamos para cima. O que eu quero fazer com vocês? Ó, eu vou pegar aqui um aplicativo que eu já estava mexendo, tá? Que essa é a ideia. Eu quero que vocês entendam aqui qual que é a ideia deste aplicativo, tá? Vocês vão ter acesso depois ao código-fonte, eu passo para vocês aí, ok? Depois eu deixo aqui na descrição para vocês baixarem esse código-fonte, tá? Mas só mostrando rapidamente aqui, ó, vamos ver, eu ainda estava terminando ele aqui antes de começar a nossa aplicação, ó. Eu vou dar um abrir aqui, ó, o que eu fiz? Eu fui lá na tabela do banco de dados, eu tenho uma tabelinha aqui com 2 registros e criei aqui, ó, 2 abas, tá? Onde eu tenho os produtos, né, o primeiro produto aqui, que é um celular, tá? Eu tenho uma lista aqui em cima, um Smart A10, eu tenho aqui a foto, tenho algumas informações, né? E tenho aqui o segundo produto, tá vendo? Eu tenho lá o produto, o título, a imagem e tenho aqui também algumas miniaturas na parte de baixo, tá? Aqui, ó, nós temos uma descrição, ok? E eu posso navegar voltando ou indo para frente, tá? Aqui eu acho que tá sem a codificação. Tá, agora tá com a codificação aqui, beleza. Tá? Então eu fui e voltei. A ideia é sumir. Eu uso aqui tabs para fazer um trabalho aqui, né? Então eu usei tabs para poder a gente ter as animações aqui, ok? Então a gente vai ver como montar esse layout aqui em runtime, em tempo de execução. Aqui embaixo eu estou usando TPF, né? Essa primeira live aqui, o objetivo dela é montar um rolo de imagens, tá? Onde você possa ter aí várias imagens sendo carregadas dentro de uma aplicação. Eu estou usando aqui uma base de dados que eu tenho 2 registros, tá? E nesses 2 registros eu tenho as minhas fotos desse produto, tá? Beleza? Então o objetivo hoje aqui é só a gente começar a entender um pouco melhor sobre layouts e sobre como carregar as coisas em runtime, que é muito importante, tá?
Beleza? Então a gente vai criar essa aplicaçãozinha aqui, ó. Vou arrastar o meu def para o lado, certo? Vou arrastar ele para o lado aqui e a gente vai criar essa aplicação. Vou dar algumas dicas para vocês nesse primeiro momento. Beleza? Vamos para cima então? Deixa eu só diminuir um pouquinho a minha largura aqui, ó. Diminuir um pouquinho, beleza? E agora eu vou pegar o meu outro Delphi, tá? Vamos lá, ó. Eu coloquei aqui, criei uma aplicação nova, né? Vou salvar essa aplicação. Vou aqui para D2 pontos, exemplos, exemplos não, vou colocar aqui exemplos de lives, rolo de fotos 2, tá? Porque eu já tenho um ali. Eu vou pegar daqui, ó, uma pastinha de imagens, tá? E uma pastinha de database, tá? Então eu vou dar voltar aqui, vou colar a pastinha do database, vou voltar aqui também, vou pegar a pastinha de imagens, não tem nada demais aqui. Ok? Ó, eu tenho algumas imagens aqui, acho que não vai mostrar, porque eu tô com filtro de imagem do Delphi aqui mostrando, né? Mas ó, eu tenho algumas imagens aqui que são as imagens dos meus produtos, tá? E aqui eu tenho o database, que é só uma tabelinha aí de produtos, tá? Ó, Jorge Andrade, Moçambique, seja bem-vindo. Caramba, cara, a gente tá atingindo aí vários lugares também fora do Brasil. Então, obrigado aí, Jorge, seja bem-vindo, tá? Muito obrigado pela audiência aí em Moçambique, beleza? Bora lá, vamos lá. Eu vou salvar a aplicação, tá? Vou salvar ela aqui, ó. Salvar, acabei pulando aqui a imagem, o local, né? Ó, então vamos salvar aqui como UNT principal, beleza? Elinaldo tá mais longe, Araruama, Araruama, Rio de Janeiro aqui, ó, o Fábio Lopes, cheguei atrasado, Fortaleza, Ceará. Elinaldo, fala de onde você tá, cara. Agora você falou que tá mais longe, vamos ver agora de onde você tá aí. Vamos lá. Vamos pegar aqui o formulário, vamos salvar como só rolo de imagens, tá? Beleza, ó. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Primeira coisa, eu vou carregar aqui o meu banco, tá? Eu vou colocar os componentes na tela já, Ctrl C, Ctrl V, tá? Pra gente não perder tempo aqui com dados, tá? Isso aqui é um SQLite. Vou pegar aqui o meu componente FD Connection, vou pegar aqui, ó, o FD Connection dele, vou pegar o evento onBeforeConnect, só para poder ajudar aqui, não precisar perder muito tempo, tá? Então tá aqui, ó. Beleza? Então peguei esses caras aqui, aqui eu tenho alguns campos, tá? Que são os campos ID, descrição, título da minha tabela, ok? Beleza, e aí a gente vai começar fazendo o seguinte, ó. Vou colocar um layout aqui na tela, certo? Vou pegar um layout. Usem layout abusivamente, tá, galera? Usem bastante layout. Vou dar um nome para esse layout aqui de LYT main, ok? E eu vou fazer o seguinte, vou colocar um tab Ctrl aqui em cima, tá? Vou salvar ele aqui, vou colocar ele como client, certo? Vou mudar aqui para Android e vou adicionar aqui uma tab item, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, deixa eu já colocar uma toolbar também, né? Ó, ele vai cair a toolbar aqui, eu não quero ela aqui, eu quero ela no formulário. No formulário não, no layout, né? E aqui dentro eu vou colocar um button, certo? Isso aqui para a gente abrir a tabela aí. Então, alinhado à direita. Vou colocar aqui abrir. Beleza. E aí, o que eu recomendo aqui para vocês começarem a desenvolver as suas aplicações e não terem tanta dificuldade? Geralmente eu começo produzindo o layout no Delphi via tempo de projeto, tá? Eu toco o terror aqui no tempo de projeto e deixo ele do jeito que eu quero trabalhar. Então nós vamos trabalhar aqui da seguinte maneira, ó. Nós vamos fazer o seguinte, eu quero que cada registro da minha tabela gere uma tab item, tá? Então eu vou gerar aqui várias tab itens. Você pode usar esse mecanismo aqui de várias formas, tá, gente? Você pode usar aqui com list box, pode usar aqui com vertical, com horizontal scroll box e etc. Eu vou usar aqui o tab item, tá? Para poder
para poder aproveitar o slide entre um registro e outro. Tá? O que eu quero é que eu tenha sliders, né? Eu vou, para cada tab item, eu vou ter um produto na minha tab, tá? E ali eu vou trabalhar tranquilamente, vou colocar os componentes ali dentro, tá? Então, ó, o que eu vou fazer? Eu quero um layout mais ou menos assim, ó. Vou pegar um retângulo aqui branco, retângulo. Vou colocar um retângulo no fundo da minha janela, tá? Com fio branco, tá? Fio preenchimento branco, stroke none, ok? Vou colocar esse cara aqui alinhado ao client, ó. Beleza? E eu quero ele no meu layout main, ó. Vou até colocar ele como alinhado ao contents, na verdade, tá? Que ele vai ficar de fundo ali. Vou dar um send to back nele aqui. Beleza. Aí aqui, ó, eu vou ter o seguinte. O que eu quero montar? Eu vou colocar uma label na parte superior aqui com o título da minha imagem. Vou colocar uma imagem com a foto principal da imagem. Vou colocar um layout aqui com a descrição desse produto, que vai vir lá da tabela de produtos. E vou colocar aqui na parte de baixo os botões para ir para a esquerda e para a direita, né? E vou colocar também as miniaturas, que a gente pode até trocar as miniaturas. Eu não vou fazer a parte de miniaturas aqui para não ficar muito extensa a live, mas a gente pode fazer isso depois também, ok? Então, basicamente, o que eu vou fazer? Ó? Vou colocar aqui um label, certo? Um label aqui na parte superior. Vou colocar aqui, ó, top. Presta atenção nas propriedades que eu vou mexendo aqui em runtime, tá? Em tempo de projeto, na verdade, ó. Vou pegar esse cara aqui, vou colocar ele como as margens dele aqui, ó. Eu vou colocar, chutar aqui 10 nas laterais, tá? Aliás, no topo e na parte superior, tá? Aqui, ó, 10, 10 e 10, ok? Ele vai ter, vamos colocar aqui, não vou colocar textos, tá? Porque, nem nomes, porque a gente vai fazer isso em tempo de execução, né? Então, text aqui, vamos colocar, sei lá, smartphone. Opa, smartphone. Tá difícil aqui, hein? Smartphone. Caramba. Tal. Beleza. Então eu vou ter aqui o título do meu smartphone que eu estou vendendo. Título do produto, tá? Beleza? Aí eu vou ter também uma foto, né? Então eu vou colocar um image. Vou colocar um image aqui na parte superior. Parte superior não, né? Vamos ver se eu coloquei certo aqui, ó. Colocar um image, ele vai ficar alinhado ao topo. Vou aumentar um pouquinho ele aqui. Ok? Vou colocar aqui, ó. Ele tem uma propriedade de has bitmap, né? Então, ó. Vou pegar esse cara, vou escolher aqui a foto 1. Ok. Tá aí, ó. Minha primeira foto, tá? Aqui eu vou colocar um layout. Layout. Certo? Ó. Vou colocar alinhado ao topo. Beleza. E aqui eu vou colocar um label. Vou colocar a altura dele aqui em 60. E vou colocar um label aqui dentro. Label. Certo? Vou alinhar esse cara aqui ao client. Vou mexer agora nas propriedades de alinhamento de texto dele, no text aqui, ó. Eu quero que ele fique na horizontal, eu quero que fique alinhado à esquerda, left aqui, ó, leading, tá? E na vertical, eu quero que ele fique também leading, acima, tá? Vou mexer aqui também nas margens, vou colocar aqui, sei lá, 10, 10, 10 e 10, ok? Tá muita coisa, ó. Vou colocar... No topo, vou colocar só 5 e no bottom 5, tá? E eu quero também que ele tenha aqui, ó, um tamanho especial. Então, eu quero que ele fique aqui em, vamos ver aqui no size, vamos colocar 14. Ó, eu quero que ele fique em 14, tá? Aqui vai ser a minha descrição. Então, eu vou colocar aqui, ó, TV, smartphone, sei lá, LG, tal... sei lá, 7 polegadas de resolução. Enfim, a gente vai colocar aqui a nossa descrição, tá bom? Ele vai vir aqui da tabela. Na parte inferior, o que a gente vai fazer? Eu vou colocar os botões para ir para frente e para trás, tá? E aqui embaixo também a gente vai ter aqui, nós vamos ter aqui umas miniaturas, tá? Que depois a gente pode... codificar e colocar os botõezinhos para trocar miniatura, para saber qual que é, ver outras fotos do aplicativo,
ok? Então o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu posso fazer simplesmente colocar um layout na parte inferior, ok? Vou colocar aqui um layout na parte inferior, ó, bottom, certo? Aqui eu posso colocar agora até o client, ó, tá? E vou pegar esse carinha aqui, ó, e vou arrastar ele bem para baixo aqui. Vamos ver se ele vai deixar aqui. Ou arrasta isso para cima, né? Ó, vamos colocar aqui. Ele não vai deixar aqui, mas tudo bem. A gente dá um jeito. Vamos colocar none aqui, ó. Colocar top, ver se ele vai deixar. Qualquer coisa eu coloco de baixo ao client. Tudo bem, eu coloco de baixo ao client, ó. Beleza, fechou, tá? Então vai ter aqui a minha descrição vai ser ao client. Beleza? Aqui, ó, o que que eu vou fazer? Layout. Vou colocar um layout para o botão da esquerda e um outro layout para o botão da direita, tá? Então tá aqui, ó. Layout direita e layout esquerda. Então esse aqui vai ficar alinhado ao right e esse alinhado ao left. Beleza. Aqui dentro eu vou colocar um TPF. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho sobre esse componente. Vou colocar dois TPFs aqui, ó, 1 e 2, tá? E vou colocar também speed button, tá? Um aqui e outro aqui, tá? Beleza? Vou tirar esses caras aqui, tirar o text dele. Vou colocar primeiro aqui o layout e o TPF. Vou colocar ele alinhado ao client, tá? Client aqui. Esse daqui também, cadê o outro? Client. Deixa eu colocar as propriedades aqui, ó. Eu gosto de colocar assim um layout melhorzinho, porque aí fica mais fácil a gente entender, né? Então vamos pegar aqui esse layout, vou colocar também ao client aqui para o TPF. Speed button 1, eu vou pegar aqui o text dele, vou limpar e vou alinhar ele ao client, tá? Aqui, ó, client. Beleza? Aí, ó, no layout dele, tá? No layout que tá onde ele tá dentro dele, eu vou colocar a opção de Clip Children, tá? Para que os componentes que estão dentro desse layout tomem o mesmo tamanho, né? A mesma forma desse layout, tá? Mesma coisa eu vou fazer neste outro cara. Então eu vou pegar o speed button aqui, vou colocar ele alinhado ao client, vou tirar o text dele, tá? Isso aqui é só para poder dar o sentido, né, de toque. Então quando você tocar com o Android lá no dedo, com Android, né, ou com iOS, ele vai dar aquela sensação de que é um botão ali, tá? Então esse é o objetivo principal, ok? Eu vou pegar esse layout aqui e colocar como Clip Children. E aí, ó, o nosso TPF, tá? Nosso TPF aqui, ó, eu vou colocar imagens, tá? Matrizes de imagem, o SVG da imagem que eu quero. Então, eu tenho algumas imagens já prontas que eu guardo aqui para poder fazer a utilização. Então, nesse caso aqui, eu vou pegar a imagem do left, eu venho aqui no TPF, venho na propriedade data, colo ele aqui, certo? Já tem uma setinha, vou fazer a mesma coisa com o botão right, ó, Ctrl C. Por que o TPF, Adriano? Porque o TPF é mais leve, tá? É mais leve, você não vai ter problemas aí de ficar muito grande a aplicação, tá? E aí, ó, o que a gente faz? Ele está alinhado ao client, né? E aí eu venho ajustando pelas margens. Então eu vou colocar aqui 10, vou colocar aqui, sei lá, 5, 5 e 10. Pronto, ele já ficou um tamanho ali, mas não ficou legal, né? Então eu posso colocar aqui uns 12, vou colocar 5 aqui e 5 aqui. Vamos ver se vai ficar bom. Você vai ajustando aqui conforme a sua necessidade, tá? Ó, coloquei ele aqui, beleza, então tem um botãozinho. Só que tá feio, né? Então a gente vai ajustar ele aqui. Nós temos a propriedade Fill, você pode dar uma corzinha para ele. Deixa eu pegar até a corzinha que eu usei aqui no meu, né? Deixa eu pegar aqui qual que é a cor. Então a gente vai fazer o seguinte, o Stroke vai ser None e o Fill, vamos pegar por aqui, ó. Abrir, vou pegar isso aqui, ó, Corn Flower Blue, tá? Então uma outra corzinha aqui. Beleza? A mesma coisa eu vou fazer aqui, ó. Beleza, dou 2 cliques, retiro aqui o stroke, ok? E vou colocar mesmo tamanho ali. Como que ficou? Vamos ver aqui como é que ficou. Ficou 8, 15, 15, 8, né? Então vamos lá. 8, 15, 15 e 8. Beleza?
Então tá aqui, ó, já fiz a parte inferior. Agora, o que eu vou fazer? Eu quero ali umas miniaturas na parte inferior, tá? Então o que eu vou fazer? Vou colocar um horizontal scroll box, tá? Na minha base de dados, eu não tenho mais de uma tabela. Eu tenho uma única tabela que foi só para esse exemplo mesmo. Eu poderia ter uma tabela de fotos, tá? Uma tabela de produtos e uma tabela de fotos. E aí nessa tabela de fotos eu coloco todas as fotos do produto selecionado. E aí eu poderia dar um loop nessa tabela, tá? E publicar aqui dentro todas as miniaturas daquela foto. A gente não vai fazer isso aqui, mas é só uma ideia para você aí, beleza? Eu vou colocar isso aqui alinhado ao client. Aqui, ó, ao client. E aqui dentro eu faço o quê? Coloco image, né? Vou pegar aqui, ó, 1, 2, 3 images, ok? Beleza. Então tem aqui, ó, colocar todo mundo alinhado à esquerda, left. Ó, beleza, todo mundo alinhado à esquerda, tá vendo? Aqui, ó, só por via de entendimento, ó, vou carregar as fotos que eu tenho no meu banco de dados, ó, que está na pastinha ali, na verdade, né? Essas fotos já estão no banco de dados, tá? Ó, carreguei aqui, beleza. Vou carregar a terceira foto, beleza. Essa é a ideia que eu quero, tá? Então eu quero que ele tenha aqui algumas fotos e se eu tivesse mais fotos eu poderia rolar da esquerda para a direita e pegar as outras fotos. Beleza? Tranquilo, né? Então vamos lá. Ó. Aí, o que a gente vai fazer? Via programação, tocou aqui no botãozinho da direita, ele vai para o próximo produto. Tocou no botãozinho da esquerda, ele volta para o produto anterior. Beleza? Legal. Ó, primeira lição. Cara, começa desenhando o layout dentro do Delphi. Né? Começa desenhando o layout e colocando os componentes, prestando atenção qual componente que você vai utilizar, qual que é o alinhamento, se você vai alinhar acima, abaixo, se você vai mexer em fonte, enfim, faça toda essa parte aí de carga, né? de carga, faça toda essa parte de layout já dentro do Delphi. Agora a gente tem uma noção muito boa de como que vai funcionar a nossa aplicação. O que eu preciso fazer agora? Criar tudo isso daqui via programação, em tempo de design, em tempo de programação. O que a gente vai fazer? Dentro deste nosso tab control, tá, nós vamos criar tab itens, uma tab item para cada registro da tabela, para cada item do banco de dados. Beleza? Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Antes de começar, deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, ó. Primeira coisa, Uberlândia, a galera aqui, você disse Canvas, pode dar algum exemplo? Não vou conseguir falar de Canvas aqui nesse momento, tá? Mas você pode desenhar via Canvas aí. O FMX, ele permite que você desenhe no Canvas, assim como permitia lá na VCL também, então dá para fazer bastante coisa aí, tá? O Canvas é praticamente um outro portal, né, cara? Você entra num outro portal, num outro mundo, e aí você tem o mundo Canvas. Então é quase que uma nova programação dentro, uma nova linguagem dentro do Delphi, ok? Mas por aí vai, dá para fazer muita coisa. Beleza? Quem mais aqui, ó? Vamos lá, o Luciano, boa tarde, Rodrigo, você vai criar em FMX? FMX, aqui é mobile, tá? Não dá para criar VCL para mobile, tá? O objetivo aqui é FMX por conta do mobile, ok? Vamos lá. Manaus, Amazonas, pegando fogo no meio de um dilúvio com a internet lascada. Legal. Os componentes do Orange UI é top para visual. Laelson, é legal o Orange UI, mas é complicadinho, é chatinho de trabalhar lá, tá? E tudo que os componentes fazem lá, você pode fazer, tá? Não tem segredo. Eu prefiro fazer eu mesmo porque eu tenho maior domínio da tecnologia. Se amanhã os caras pararem de dar suporte, alguma coisa assim, você morre com os componentes na mão sem poder migrar de uma versão para outra para Delphi, tá? Então, use componentes de terceiro, mas com muita moderação, com muita precaução, tá bom? Beleza, vamos lá. Adorei a camiseta, obrigado. Toca do Batman aqui, né? No caso do CTFMX, comparando a outros apps de detalhe que criei, parece Store Strokes. Tá, legal. Beleza. E se tiver muitos produtos? Calma, Marcelo. Calma que a gente vai carregar isso da aplicação, do banco de dados, tá? Disponibiliza essas imagens TPF aí. Gente, essas imagens estão na internet. Foi um print de tela, ok? Beleza? Vamos lá.
Grande abraço, parceiro. Marco Polo tá no ar aí. Chega aí, isso aí. Bora, vamos pra cima. Melissa, dá pra aproveitar o layout em FMX compilando Linux, Windows, Android e iOS? Sim, Melissa, sim, total. Beleza, vamos lá. Vamos codificar isso daqui agora? A gente vai fazer o seguinte, primeira grande lição aqui, ó. Vamos voltar pro layout principal. Então pensa o seguinte, eu tenho que criar tab item em tempo de execução, beleza? Então o que a gente vai fazer? Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, é criar um mecanismo de criação dos nossos métodos, tá? Primeira coisa, ó, eu vou pegar aqui, eu vou criar um método chamado, vou colocar aqui listar registros, tá? Certo? Vou criar um método aqui chamado listar registros. E aqui embaixo vou criar um método procedure tform1 ponto listar registros, tá? Begin end, beleza, vou dar um Ctrl Shift C, criou lá para cima. Então, aqui quando a gente tocar no botãozinho, a gente vai abrir a nossa tabela ali, nossa QRY produtos, e vamos tocar o terror ali, criando o nosso material, tá? Nossos métodos aqui, tá? Bom, primeira coisa de tudo, primeira tarefa, galera, use threads. Sem thread você vai ter problema. Então, se você não sabe usar thread, procura aqui no canal do TDevRocks. Tem vídeo aqui sobre thread, tem vídeo sobre thread no YouTube, tem vídeo no nosso clube mobile. Eu falo de thread em quase todos os cursos. Então, precisa aprender a usar thread no sistema, principalmente em mobile. É inadmissível que você não conheça thread. Então, senta o pau aí, assista aos vídeos sobre thread, pratique bastante, porque sem ele você vai ter problema aí de performance, etc. Ok? Então vamos lá. Ó. O que eu vou fazer aqui? Ó? Vou começar criando uma variável, eu vou chamar de lthread, do tipo tthread, certo? Essa aqui vai ser a minha thread principal. Beleza? Vamos lá. Ó. Aqui, para instanciar a thread, é muito simples. Ó, lthread, igual, vou dar um Ctrl, um Enter aqui, ó, tthread.create anonymous thread. É isso aqui, gente. Não tem segredo, a sintaxe é simples. Olha o que ele está pedindo aqui. Const tthread thread proc do tipo tproc. Ele precisa de uma procedure anônima, tá? Então eu vou dar um Enter aqui, ó. Ponto e vírgula. Nesse miolo aqui, como eu sempre falo, é onde eu vou digitar o meu procedimento anônimo. Então, ó, 2 espaços. Gente, pelo amor de Deus, não deem 50 mil espaços, tá? Isso tá totalmente fora das normas do Delphi, nas normas de programação, tá? É muito ruim você ter muitas tabs, tá? O pessoal às vezes coloca 2, 3 tabs, coloca o código com uma indentação muito grande. Isso aqui é inadmissível, tá, galera? Então, ó, toca o terror, ó, 2 espaços, tá? O próprio Delphi já faz isso para você. Você deu um Enter aqui, ó, 2 espaços, começou begin end, ele já vai fazer para você ali a tabulação, tá? Então, ó, procedure anônima. O que eu preciso da procedure anônima? Abre e fecha parênteses, só isso. Pronto, aqui eu tenho uma procedure anônima, tá? Beleza? Então, ó, segredo, procedure anônima. Beleza? Aqui eu vou digitar tudo que é necessário para poder criar os meus objetos em tempo de execução. O que eu preciso fazer aqui? Ó? Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou declarar algumas variáveis, tá? Ó, var. Vou precisar aqui, ó. Até no meu exemplo tem uma var a mais aqui, eu vou retirar. Ó, vou precisar aqui. Primeira coisa que eu vou precisar, eu vou criar uma tab item, não vou? Uma tab item em tempo de execução. Então eu vou precisar de uma L tab item, tá? Eu coloco L porque é L de local, tá? E fica a critério de cada um, enfim. Que tipo? T tab item, que é o tipo da tab
o tipo da aba, né? O nome, o classe da aba dentro de um tab control, beleza? Vou precisar aqui de um label título, que a gente vai ter o título do meu registro, tá? Do tipo label, certo? Vou ter aqui também um imagem, porque eu vou criar aqui uma imagem em tempo de execução. Então aqui é label. Vou ter aqui também image. É só pegar as classes dos componentes que vocês vão criar, ok? label descri do tipo label. Esse aqui é para criar esse label de descrição que está aqui embaixo, tá vendo? Eu vou criar aqui também um vou colocar um layout aqui, ó. Vou colocar layout descri, tá? Layout. Por quê? Vou criar esse layout que está aqui embaixo, ó. Ok? Vou criar um layoutzinho aqui embaixo, certo? E aí vem uma dica de ouro, tá? Para vocês, uma dica de ouro. Olha só. Olha quantos componentes eu tenho na parte inferior aqui. Eu tenho, deixa eu abrir um pouquinho aqui a minha janela, senão eu morro de calor aqui. Aqui, ó. Então o que eu tenho aqui, ó? Deixa eu abrir, só um minutinho. Aí, ó, beleza. Se ficar barulho, a gente fecha de novo. Olha só, o que eu tenho aqui? Eu tenho um layout principal embaixo, eu tenho uma horizontal scroll box, eu tenho TPF, tenho T-layout, tenho T-speed boot, eu tenho uma porrada de controles aqui embaixo. Eu não vou criar todos os controles em tempo de execução. Então o que a gente vai fazer? Vamos criar um frame para isso, tá? Se é muito grande a quantidade de componentes que eu vou criar, então vamos para as cabeças, ó. File new, a gente vem aqui order, vamos procurar aqui frame, certo? Vou procurar aqui, ó, individual files, frame do FireMonkey, criei um frame. Ó, tá aqui, ó. O que eu vou fazer com esse frame? O name dele vai ser FRM base, vou colocar assim. O height dele, a altura vai ser 60, acho que é 60 que tá ali. Vamos ver qual que é o tamanho. Vamos ver aqui qual o tamanho. O layout 2, ele tá com 50, tá vendo? Então vamos colocar aqui 50 também, ó. Beleza? 50. Legal. Largura, 380. Beleza? Vou salvar esse cara, o NT frame. Certo? Beleza. Salvei aqui. O que eu faço agora? Pego esse layout que está aqui, ó. Vamos pegar ele aqui. É o layout 2, né? Botão direito, Ctrl C, copy. Vem aqui, botão direito, Ctrl V. Pronto. Acabou. E agora o que eu faço com isso, Adriano? Simples. A gente cria isso em tempo de execução. Ok? Mas antes eu vou criar aqui colocar os nomes desses componentes, ok? Só nos speed button aqui que a gente vai usar, tá? Então eu vou colocar SPE left e vou colocar o outro componente aqui como SPE right. Para quem me conhece, para quem já me segue, sabe que eu coloco componente em tudo quanto é lugar, né? O que vocês estão falando aqui, ó? Mostrando que o Delphi jamais será uma ferramenta desatualizada. Quem precisa se atualizar somos nós, programadores, e nossa criatividade em fuçar na ferramenta. Obrigado, Marcel. Obrigado, valeu. Ó, então vamos lá, vamos voltar aqui. Quem me conhece sabe que eu coloco nome em todos os componentes, mesmo que eu não vá fazer referências a ele via programação. Então eu coloco nome em todos. Mas aqui, para a gente não estender muito a live, vamos colocar somente nos componentes que a gente vai fazer referência via programação, tá? Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui também um LFrame do tipo TFRM base, tá? Que é a classe desse controle aqui, desse frame, ok? Essa classe ele não está enxergando ainda, tá vendo que está vermelhinho aqui? Ó? Por quê? Porque eu não fiz ainda o uso dele dentro do Delphi, dentro desse formulário. Então, o que eu faço? Venho aqui no Implementation e uses, coloco aqui, ó, o NT frame, foi isso que eu coloquei, o MT frame, né? Acho que foi isso aqui, ó. Ó, isso mesmo, já reconheceu, tá vendo? Então eu vou ter essas variáveis para a gente poder criar as aplicações aí, criar em tempo de execução. Vou precisar também de um integer, de um i do tipo integer, porque a gente vai fazer um forzinho aqui para fazer uma brincadeira. Primeira coisa que eu quero fazer via programação é arrancar aqui, isso daqui vai ficar um modelinho para mim. Tá? Essa tab item 1 aqui vai ficar como modelo. Só que quando eu estiver lendo as informações do banco de dados, eu vou arrancar essa tab item modelo daqui.
Então, como é que eu faço? Além disso, né, eu preciso limpar também toda vez que eu precisar atualizar essa janela aí, eu vou precisar limpar também. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeira coisa, vamos abrir aqui a minha tabela, né? Então, QRY produtos, se não estiver aberto, aqui tive, aqui ó, se não estiver aberto, então a gente abre a tabela, tá? 2 pontos igual a true, beleza? Então até aqui tranquilo. Agora aqui ó, limpa os tab itens antigos, ok? O que eu vou fazer? For i vai de 0, vou até fazer o contrário, tá? Vai de tbc principal. Eu não dei nome ainda no componente, né? Então deixa eu pegar aqui o tab Ctrl e colocar ele aqui, ó, tbc principal, tá? Então vou colocar aqui, ó, tbc principal ponto, e aí você tem aqui o tab count, beleza? Tab count down to, porque eu vou fazer de trás para frente, para não evitar da access violation, down to 0, ok? Aqui o que eu vou fazer? tbc principal ponto tabs de i, porque eu estou passando no index, ponto dispose of. Isso aqui ele vai limpar todas as tab itens que eu tenho ali, tá? Beleza? Legal. Aqui limpou as tab itens. Agora eu vou começar a fazer a criação dos componentes que eu preciso em tempo de execução. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Eu vou parar a minha query no primeiro registro. Então, QRY produtos.active. Aliás, já tá, né? Vou colocar aqui first. Ok? E aí eu vou dar um loop, ó. While not QRY produtos.eof, tá? Então faça enquanto não for final de arquivo, certo? Já vou colocar aqui QRY produtos.next, certo? Ó, então essa aqui é a minha estrutura básica. Aqui dentro eu vou criar os componentes de acordo com a quantidade de registros que eu tenho na tabela, ok? Beleza, vamos lá. O que eu preciso mais aqui, ó? Eu vou precisar agora tomar cuidado com uma coisa. Primeira delas, eu vou ter que colocar um synchronize, galera, tá? Vai ser aqui dentro do while, mas eu vou precisar colocar um synchronize. Por quê? Porque eu vou atualizar a tela, né? Eu vou criar componentes em tempo de execução e vou atualizar a tela. Então eu vou precisar de um synchronize, né? Porque senão eu vou ter problema aqui na minha thread, ok? Antes de fazer qualquer coisa, eu vou fazer o seguinte, ó. Begin update. Ó, chamei aqui o begin update do tab principal, ok? Depois que terminar o loop, eu chamo ele de volta, só que aí end update. Isso vai ajudar bastante aí a não dar lag na tela, ok? Então, ó, já deixa a estrutura. O que eu costumo fazer? Eu já monto a estruturinha básica de programação para eu poder seguir o meu fluxo de desenvolvimento. Senão você acaba esquecendo de coisas e tal, enfim. Beleza? Vamos lá, ó. Então aqui a gente vai começar fazendo o seguinte. Primeira coisa, o que eu preciso criar em primeiro lugar aqui? A minha tab item. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. L tab item, 2 pontos igual. Ela é de que tipo? T tab item, ponto create. Vou colocar como new aqui, certo? Aqui, ó, já criei a instância do meu tab item. Vou dar um parent para ele, ó. Parent. Vou dizer que o parent é o meu tbc principal, certo? Eu preciso dar um nome para esse cara. Todo objeto no Delphi precisa de um nome, então name, 2 pontos igual. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, um macetinho aqui. O que eu vou fazer? A minha tabela tem um ID, tá vendo? ID 1, ID 2, certo? Então eu vou fazer assim, ó. Para dar o nome para esse componente, deixa eu fechar um pouquinho a janela aqui, ó, para ficar fácil aqui de vocês entenderem, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou dar um format. Aqui eu vou dizer que o nome desse tab item vai ser tbitem, tá? TBI. E vou colocar TBI, deixa eu ver o que eu coloquei aqui, produto, tá? E aqui eu vou colocar percentual 4.4D. O que é isso aqui? É um coringa, tá? Vou usar aqui o format e eu vou falar para ele, ó, eu quero
3 zeros à esquerda, tá? Então vai ter um tamanho de 4 caracteres, 3 zeros à esquerda. Beleza? E aí aqui, ó, vírgula, abre colchete, coloca aqui, ó, QRY principal, QRY produtos, id.asInteger. Beleza? O que ele fez aqui? O que ele vai fazer? Ele vai fazer algo mais ou menos assim, ó, TBI produtos 001, que é o nome, ele vai pegar o ID aqui do meu produto e vai criar um nome aleatório aí, um nome aleatório não, sequencial para esse componente, ok? Beleza. Feito isso, eu vou para o próximo componente. Aí o que eu vou fazer? Vou criar um componente do tipo label. Por quê? Porque eu quero colocar este componente na parte superior aqui. Então o que eu vou fazer? Minha variável L label título, dois pontos igual, ele é do tipo TLabel, ponto create, vou colocar new aqui também, LLabel título, ponto parent, dois pontos igual, e aí quem que é o parent dele, né? Eu vou criar ele dentro de quem? Quem que é o parent? É o meu L tab item, tá? Porque esse label vai ficar dentro do tab item. Então tá aqui, ó. Vou dar um nome para ele, name, dois pontos igual. Vou pegar a mesma estrutura que tá aqui, ó. Só que eu vou fazer assim, ó. Esse label vai se chamar LBL título, ok? Então tá aqui, ó. Beleza? Agora, o que a gente precisa de atualização aqui no nosso label? Eu preciso colocar ele ao top, colocar as margens dele. Se eu precisar mudar a fonte, algum texto, alguma coisa, a gente vai trabalhar aqui. Então, o que eu vou fazer? Esse cara, ponto. Primeiro eu vou mexer aqui no alinhamento. T-align layout. Align layout, ponto. Aí eu tenho as propriedades aqui, eu vou colocar ele top. E aí eu vou mexer também nas margens, tá? Margens, ponto bottom. Aí, beleza. Eu tenho as 4 margens aqui. Que margens que eu coloquei para ficar legalzinho? Vamos lá. Coloquei 10, 10, 10 e 10, certo? Então vamos colocar 10, 10 e 10 aqui também. Vamos fazer isso aqui. Ó, certo? Só mudo aqui, ó. Então aqui é left, aqui é right e aqui é top. Certo? Beleza, né? O que eu preciso agora? Mudar a propriedade text, né? Então text vai ser dois pontos igual a quem? QRY produtos título.asString. Certo? AsString. Criei o primeiro label lá na parte superior. Estão acompanhando aí? Vão colocando as informações aí, tá? Vão acompanhando, que é importante aí. Vão colocando as dúvidas também, que depois a gente faz as respostas aqui. Então, ó, criei o label, certo? Criei meu primeiro label aqui. O que eu preciso criar agora? A minha imagem. Então, vamos lá. Imagem. O que eu vou fazer aqui? Minha variável LImagem, do tipo TImage. Ponto create new. LImage. Imagem, né? Na verdade, deve ser imagem aqui. Ó, imagem. É só seguir o fluxo, galera. Não tem segredo. Beleza. Ó, ponto. Dá um parent para ele. Quem que é o parent dele? Mesma coisa. L tab item. Certo? Name. Preciso do name. Vamos lá. Name. Qual que é o name dele aqui, ó? Vou colocar esse cara aqui. Dois pontos igual. Vou colocar img foto 1 e a mesma coisa. Continua, tá? Você poderia usar outro mecanismo, sei lá, criar uma função para gerar um nome automaticamente, aleatório, aí fica a seu critério, ok? Bom, o que a imagem tem agora, galera?
eu tenho que carregar a imagem do banco, né? Então, ó, bitmap.assign de quem? QRY produtos foto, ok? Carreguei a foto aqui na minha imagem, tá? Antes disso, a gente ainda tem aqui align, align layout. Vou colocar como client aqui também. Align. Opa. Align layout. Ponto client, certo? Beleza, o que mais que eu coloquei? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Não esqueci nada. Então tá bom, criei aqui a minha imagem. Próximo componente, eu vou criar um T-layout lá na parte inferior, que é esse carinha aqui, tá? Ele vai ficar alinhado aqui, ao client, tá? Aqui eu acho que tá até diferente, tá o top aqui na verdade, tá? Então deixa eu colocar aqui, ó, ao top. Agora eu vou criar o meu layout, né? Qual que é o componente? Vamos ver aqui, layout descre. Tá vendo como é simples? 2 pontos igual. Aí, layout.create, new. Também aqui o meu parent. Tab item. Certo? E o name dele. Aqui virou receita de bolo já, né? Alguma coisa eu fiz aqui, desabilitei alguma tecla de atalho do Delphi aqui, ó. Mas tudo bem, não tem problema. Aqui vai ser o meu LYT. LYT, vou colocar aqui como layout descre, tá? Então tá aqui, ó. Beleza? Vou colocar ele também alinhado ao client. Align ao client. Aqui. Beleza. Dentro dele a gente vai criar um label. Então aqui, ó, essa parte é legal pra caramba, tá? Dá um pouquinho de trabalho, mas vocês vão ver que é bem legal também, ó. Eu tenho um label de descrição aqui, certo? Então, ó, o que eu vou fazer? Label de descrição, 2 pontos igual, label ponto create. Vamos colocar aqui new. Vou colocar o parent dele. Agora aqui, ó, quem que é o parent dele? É o meu layout descrição. Ctrl C, Ctrl V aqui, certo? Aí, ó, vou colocar o label aqui. Coloquei aqui, vamos ver, ó, margem 5, 10, 10, 5. Então vamos colocar aqui margens ponto bottom 2 pontos igual 5. Copiar aqui 1, 2, 3. Aqui vai ser o left e aqui o top, o right e aqui o top. Certo? Acompanhando aí, galera? Eu não estou olhando para a tela do chat, tá? Depois eu venho aqui para olhar vocês aí. Então aqui, ó, vou colocar o alinhamento dele. O alinhamento deste cara dentro do layout vai ser align layout ponto client, certo? Então, ó, criei aqui meu label de descrição. Aí a gente vai mexer algumas coisas, tá? Esse label de descrição vai ter também aqui propriedade text. Propriedade text vem de onde? Vem do meu QRY produtos descrição.asString. Certo? Show de bola. Agora, eu quero que ele fique com uma aparência um pouquinho diferente. Eu quero que ele fique com uma fonte menor, eu quero que ele fique alinhado à esquerda, né? Eu quero que ele tenha algumas características aqui que eu fiz via programação, via projeto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, eu quero que ele fique com um tamanho de fonte diferente. Para ficar o tamanho de fonte diferente, você tem que vir aqui no Style Settings, tá vendo aqui, ó? Vou dar um zoom para vocês visualizarem. No Style Settings, eu tenho que falar para ele, olha, o meu size aqui, eu não vou usar o size padrão
do Android. Eu vou usar o meu size. Então eu vou retirar essa opção aqui. Na verdade eu vou desabilitar tudo isso aqui, tá? Como é que eu faço isso? Style, ó, Style Settings, ó, Style Settings, 2 pontos igual. Eu vou desabilitar tudo, tá? Abre e fecha colchete. Pronto. Já desabilitei todos aqueles caras ali. Então ele vai usar o meu formato. O que eu quero que ele faça, tá? E aí eu começo a brincar, ó. O que eu preciso fazer? Eu preciso modificar o tamanho. Tem até coisa aqui que eu coloquei a mais, mas não é necessário. Eu quero mexer no Horizontal Line e no Vertical Line. Essas duas informações estão aonde? Aqui dentro, ó, no Text Settings. Dentro de Text Settings eu tenho Horizontal Align e Vertical Align. Então eu quero Horizontal Align, Text Settings, ponto Horizontal Align, tá? O que eu quero aqui? Eu quero que ele seja alinhado ao leading, tá? À esquerda. Como é que eu faço isso, Adriano? Ctrl barra de espaço em cima do Horizontal Align aqui, ó. Tá vendo lá em cima? Propriedade, Horizontal Align, tipo dela, T-Text Align. Então, é só você colocar aqui, ó, T-Text Align. Ponto, qual é a propriedade que eu quero? Leading, tá? Mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Text Settings, Vertical Align, 2 pontos igual, T-Text Align, ponto, e aí você escolhe, quero Leading aqui também, beleza? Quero modificar o tamanho, Adriano, o tamanho da fonte. A fonte fica onde? Fica aqui, ó, Text Settings, fonte, size, tá? Então, Text Settings, ó, ponto, fonte, ponto, size. Simples assim, 14. Acabou. O que mais que eu alterei aqui? Vamos ver. Ah, Road Wrap. Ó, Text Settings, ponto, Word Wrap, 2 pontos igual a True. Por quê? Eu quero que ele quebre linha, tá? Que é esse carinha aqui, ó. Ó, cliquei aqui, eu tenho o Word Wrap, que é esse carinha aqui, ó, última propriedade. Então, é só uma questão de você entender quais são as propriedades que você precisa mexer em runtime, tá bom? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar o último cara, que é o L-Frame, tá? L-Frame, 2 pontos igual, tfrm base.create new. L-Frame, ponto. L-Frame.parent. O parent volta a ser aqui o L tab item, certo? E o name dele, name, 2 pontos igual, vamos pegar aqui o padrãozinho ali, ó, Ctrl C, Ctrl V, eu quero que ele fique com o nome de FRM, sei lá, base e o nominho do carinha ali, tá? Vou alinhar ele ao quê? Vamos colocar aqui. Deixa eu ver o que eu coloquei no meu, que eu não lembro mais. Aqui, ó. Align. Align, 2 pontos igual. Ele tá ao bottom, se eu não me falha a memória. Deixa eu ver aqui no meu. Align ao bottom. Bottom. Ok? Beleza? Até aqui tranquilo? Agora, galera, é o seguinte. O que eu preciso fazer? Preciso carregar nessas miniaturas aqui, ó, o que vem do banco de dados. Como é que eu faço isso, Adriano? Mais uma coisinha que eu precisava fazer aqui, ó. Esse primeiro carinha vai se chamar img foto 1. O segundo, img foto 2. E img foto 3. Ok? Se você por acaso for fazer isso em tempo de execução, aí são outros 500, tá? Mas se for fazer aqui dessa forma, então o que eu vou fazer? Lframe, ponto, onde que está a foto 1, 2 e 3? Está dentro do frame. Então é assim que eu vou acessar, ó. Img, lframe.img, img. Eu acho que eu fiz alguma besteira, pera aí. Ah, não salvei, né? Aí, ó, agora sim. img, Ctrl F9 aqui para ele dar uma indexada aí. Ó, img foto 1, ponto, bitmap, ponto, assign, de quem? QRY, foto, QRY, foto, e aí a foto 1, né? Que eu não coloquei nome ali. Mesma coisa vai acontecer com o 2 e com o 3.
O 2 vai ser a foto 2 e o 3, foto 3. Pronto. Carreguei aqui as minhas fotos nas miniaturas, tá? Beleza? Tranquilo, né? Agora, a gente vai fazer o seguinte. Eu quero que ele vá para a direita e para a esquerda conforme eu clique ali no botão, nos botões SPE Left e SPE Right. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. SPE Left ponto onClick, 2 pontos igual, alguma coisa. Eu vou criar um método para isso, ok? Aqui é o Right. E a gente vai determinar um evento para esses caras aqui, certo? Como é que a gente determina isso? Simples. Vamos lá. Deixa eu colocar um barra de espaço aqui, ó. Senão vai dar erro. Vamos lá. Qualquer botão, vamos lá, qualquer botão, qualquer objeto, a gente tem um onClick, certo? Então, ó, botão onClick. Qual que é a assinatura padrão de um evento onClick? É um sender do tipo TObject. Então, eu vou criar dois métodos, um para frente e outro para trás, onde eu tenha essa assinatura sender do tipo TObject. Então, vamos lá. Ó. O que eu vou precisar fazer? Eu vou criar aqui o método nextTab. Nem precisa disso daqui. E aqui vai ser previews_tab. Ok? Beleza, vou criar dois métodos aqui embaixo. Ó. Vamos esquecer um pouquinho a thread, tá? Procedure tform1 ponto nextTab vai ser do tipo um sender do tipo TObject. BeginEnd, mesma coisa aqui para baixo, só muda o nome aqui que é previews tab, ok? Begin e end. Beleza? O que vai ter nesse carinha aqui, ó? tbc principal.next, que é o método padrão lá do tab control. Aqui também vou ter tbc principal. Aqui é previews. Aqui, ó. Vou dar um Ctrl Shift C, ele vai criar para mim os métodos. Criou os métodos para mim lá em cima. Então tá aqui, ó. Os dois métodos, tá? Adiciono esses métodos via programação aqui nos botões, ó. Ó lá, ó, tá? Criei aqui eu criei um vínculo do evento onClick desses botões no left e no right, ok? Tudo bem, né? Tá aqui? Tranquilo. Tá quase terminando, galera. Ó, eu fiz toda a criação dos componentes aqui, tudo bonitinho e tal. E vocês podem reparar que eu só criei o meu tab item e os controles que vão lá dentro. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar aqui o meu... antes do next aqui, ó. Preciso fazer o seguinte. Eu vou pegar o meu tbc principal, ponto add object, L tab item. Por que isso? Eu vou adicionar a tab que eu criei em tempo de execução dentro da minha tab control principal. Então eu vou usar add object e o meu tab control, que é o meu tab item, que é esse cara aqui, ó, que foi criado bem no comecinho. Beleza? Tranquilo, né? Então tá aqui, ó. Terminou o meu processo de programação, ó. Basicamente é isso aqui. O que eu preciso fazer mais? No final aqui, ó, eu vou falar o seguinte: lthread ponto free on terminate, 2 pontos igual a true. Aqui eu vou criar um método para o terminate, então o evento onTerminate da query, da thread, vai ser igual a meu terminate, certo? Eu vou criar um método para isso. E aí eu dou um start na thread. Ó, start, certo? Aqui embaixo eu vou criar aqui um método agora que vai ser o meu onTerminate. Então procedure tform1 ponto meu terminate, sender do tipo TObject, é a assinatura padrão do evento onTerminate. Aqui eu vou dizer o seguinte, que eu quero que o QRY produtos vá para a primeira aba, para o primeiro registro,
ponto first, e minha tab, né, minha TBC principal, ponto first, tá? Porque eu quero que ele vá para a primeira aba do meu controle, lá do meu tab control, ok? Ctrl Shift C, criou lá em cima, Ctrl F9, se eu não esqueci de nada, ele vai compilar para mim aqui. Vamos ver, ó. Compilou, beleza. Se eu não esqueci de absolutamente nada, ele não vai dar erro. Espero que não dê erro. Se der erro, eu mostro aqui a aplicação já criada, tá? Ó, deu erro de Access Violation, vamos ver o que que é. Aí a gente vai ter que debugar, né? Vamos lá, alguma coisa eu esqueci aqui. Vamos lá, normal. Ao vivo é assim mesmo. Certo? Vamos ver o que que ele está pedindo aqui para mim. Dá um abrir. Ó, criou a minha tab item, certo? Tá criando o meu label. Criou o label, criou a imagem. Criou aqui o layout de descrição. Criamos aqui o label dentro da descrição. Ah, eu tô criando duas... Ah, não, tá certo. Aqui, beleza. Configurei. Frame base, tô criando um frame. Show, beleza, fechou. Próximo. Vamos ver. Próximo registro da tabela, né? Tá aqui, belezinha. Eu tô achando que tá aqui o erro. Aqui, ó. Criou. Próximo registro, terminou. End update. Esse end update está no lugar errado, tá? Esse end update, vou deixar até aqui, assim, ó. TBC principal, tá? Depois eu corrijo aqui, não tem problema. Então tá aqui. Ele vai criar para mim aqui os objetos lá, tá? F8, ele já foi até lá em cima. Deixa eu ver aqui, ó. F8. Demorei demais aqui, ó. Demorei demais. Beleza. F8. Tá, criou aqui todo mundo, belezinha. Vou até colocar ele para baixo aqui, ó. F9. 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 F8. Beleza. Ó, passou pelo onTerminate. F9, criou para mim aqui, tá? Ó, criou ali bonitinho. Tem algum pepino que eu não sei o que está acontecendo. A gente vai olhar aqui. Deixa eu rodar ele por fora da aplicação. Alguma coisa eu devo ter esquecido. Vamos lá. Deixa eu trazer a outra aplicação aqui. Vai, alguma coisa que eu esqueci no ao vivo aqui. Não tem problema. No problem. Olha o Anderson Gomes aí, ó. Ó, limpei. Depois eu mostro o código para vocês. Alguma coisa eu esqueci no ao vivo, não tem problema. Ó, ele criou para mim aqui, ó, tab 1 e a tab 2, tá vendo, ó? Tá aqui, ó. Se eu clicar de novo, eu não preparei ali a aplicação para ele limpar todo mundo e todos os objetos, né? Ainda falta algumas partes ali que eu preciso dar free. Mas tudo bem, ele tá criando aqui para mim o meu layout, tá? Ó, esse aqui é o layout padrão. Criou, tá vendo, ó? Volto, vou para frente, vou para trás e tá aí, ó. Criado, tudo bonitinho. Uma coisa que eu posso fazer aqui também é o seguinte, ó. Vou entrar aqui no meu onCreate e vou dizer o seguinte, cbc ponto tab position, dois pontos igual a t tab position ponto none, ok, ó, para não aparecer as tabs ali em tempo de execução, que não é essa a ideia, né? Então vou executar aqui, vamos abrir, ó, criou ali, certo? Vai para frente e vai para trás, ó, volta, tá vendo? Vai e volta. Então aqui, ó, a gente ainda pode brincar com muita coisa. Eu posso, por exemplo, colocar um componente do tipo tGestory Manager, tá? Para responder ao clique, né, o arrasta e solta aqui do slider para esquerda e para direita. Então a gente pode colocar um gesto aqui que eu arrastei para a esquerda, arrastei o dedo para a esquerda, né, ele vem trazendo aí o próximo produto que está à direita da nossa tab item. E assim sucessivamente, tá? Aqui o design no Windows é meio feinho, mas enfim.
Ó, ele tá responsivo, tá vendo, ó? Deixa eu fechar aqui, ó. Tá vendo? Ele tá responsivo da mesma maneira que se eu rodar isso aqui em vários dispositivos com interfaces diferentes, isso aí vai estar responsivo tudo bonitinho, ok? Então essa primeira aula aqui nossa, essa primeira live é para a gente entender de forma bem detalhada aqui como a gente vai fazer para criar os nossos layouts, como a gente faz aí para ter maior performance e assim por diante, né? Enfim, tem uma série de coisas que a gente pode fazer aqui, colocar animações, usar os objetos de efeito do próprio Delphi, né, para a gente poder ter um efeito melhor na foto. Enfim, dá para brincar à vontade aqui, beleza? Deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui. Deixa eu ver se tem alguma mensagem lá para cima. Acho que não. Moçambique, tá. Daqui para frente, vamos ver aqui a galera falando. Manaus, Amazonas, beleza, falando do componente Orange. Quem mais aqui? Dúvidas, coloquem as dúvidas de vocês aí. Beleza, grande abraço. Material Design, exatamente, Material Design é legal pra caramba, tem que usar. Dá para aproveitar o layout FMX e tal. Não entendi muito bem, blá, blá, blá. Marcel aqui, legal. Fabrício, por que não criou um frame com todos os objetos do Tab Item 1? Também, pode ser, tá? Você pode criar um frame, é legal, tá vendo? Como as coisas começam a abrir os horizontes. Você pode também, como o Fabrício falou, o Fabrício Santos, você pode criar aqui, deixa eu colocar minha janela aqui, ó. Você pode criar um frame único com todo mundo. E aí você cria, né, durante a aplicação, você cria de uma vez só ali o frame. Vou dar uma última dica para vocês aqui, que é o seguinte, ó. Eu não coloquei, deixa eu pegar a aplicação aqui, essa última que eu estava mostrando. Eu não criei essa não é a aplicação, é essa daqui, ó. Legal, essa aqui. Olha só, uma dica importante aqui, ó. Tá vendo aqui? No ao vivo eu não criei com vocês um Synchronize. Então o Synchronize é importante, tá? Muito importante. Então no meio da minha criação aqui de objetos, eu tenho que colocar um Synchronize. Então vamos colocar um Synchronize aqui, ó. Vamos lá. Esse aqui é o código que a gente fez ao vivo agora, certo? Ó, colocar aqui, vou dar um Enter. Dentro do loop, tthread.synchronize. E dentro desse miolo aqui, eu vou colocar toda essa programação que a gente fez aqui, ó. Primeiro parâmetro, ele pede a thread. Eu vou colocar tthread.currentThread. Cadê aqui, ó? CurrentThread. Vírgula, próximo parâmetro é um método anônimo. Então, procedure, abre e fecha, begin-end. E aí, basta eu pegar tudo isso daqui que é usado para fazer a criação do componente, ó. Pegar todo mundo, inclusive aqui aqui, ó, vou pegar até aqui, Ctrl C, Ctrl X aqui, ó, e vou colar aqui dentro, ó. Aí eu seleciono todo mundo, dou um tab aqui, ó, tab, acabou. Tá dentro de um Synchronize. Então, você precisa utilizar Synchronize aqui para você não ter problema de performance, não ter problema de a janela em lag e etc, ok? Então, é isso que eu fiz aqui no código, tá? Então, por isso que um funciona e o outro não. Aqui eu acabei esquecendo do Synchronize com vocês aqui. Então, ó, sempre importante você prestar atenção no que você está fazendo, tá? E montar aqui, em tempo de projeto, o layout que você deseja. Como o Fabrício falou que eu estava falando, você pode usar também aqui um frame único para todo mundo. Poderia criar só a tab item em tempo de execução, e dentro dessa tab item eu criaria ali um frame, tá? E aí a forma de acesso aos labels, as coisas dentro desse frame, é do mesmo jeito que eu expliquei aqui no finalzinho, né? Então é o nome do frame, ponto, o objeto que está lá dentro, tá? E aí você consegue associar evento on-click, evento on, alguma coisa, todos os eventos que tem ali nos objetos, você consegue criar os métodos do lado de fora e fazer o seu trabalho, tá? Você vai ter que entender um pouquinho melhor aí de
de RTTI, né, para você entender aí. RTT, nem falo RTTI, falo mais sobre herança de objeto, como você acessar as propriedades do objeto pai, onde aquele objeto está inserido, enfim, e assim por diante. Mas é tranquilo, é simples, não tem nenhum grande segredo aí. Beleza? Dúvidas, galera? Mais dúvidas aí, ó? Qual dúvida mais aí? Vamos lá. Beleza? Legal. Se eu já rodei no emulador? Não, emulador eu não uso, gente. Parem de usar emulador, tá? Emulador é lento demais. Esqueçam, faz de conta que nunca existiu emulador na vida de vocês. Não usem emuladores, tá? Ó, roda direto no celular. Deixa eu ver se... Eu não rodei esse exemplo aí no celular. Deixa eu colocar aqui, ó. Deixa eu colocar a opção de desinstalar do celular. Tá? Deixa eu ver só se está certo aqui o meu deployment, que eu não vi se está correto, tá? Vamos lá. Aqui, beleza. Eu não rodei esse exemplo ainda no celular, para falar a verdade, tá? Deixa ele rodar ali, deixa eu abrir o Mobzen, ver se eu consigo mostrar para vocês, tá? O que mais? Enquanto ele roda ali, vamos ver. Vamos lá, você já rodou no emulador, tá, beleza. Se tiver mais produtos, vou ter que incluir vários tab itens. Sim, vários tab itens, tá? Para cada registro aí da tabela, você vai ter um tab item criado. Sim, Márcio Barbosa. Ó, o meu cockpit novo aqui, ó, minha cadeira nova aqui, ó. Ficou show, né? Por que no Create você criou new? Enfim, vamos ver se eu consigo executar aqui no celular. Vamos ver o que está faltando aqui, ó. Combine. Isso aqui eu acho que é o... Deixa eu ver. System.objects. System.io utils. Aqui. fnx, vírgula. É esse cara aqui. F9. Vamos ver se ele vai rodar aqui. Espera eu abrir aqui a minha janela. Deixa eu colocar ele no celular. Que aí eu mostro para vocês aí, tá? Espera aí, deixa eu só compilar ele aqui. Como que tu faria? Eu mostrei no começo. Primeira parte ali, ó. Primeira parte. Eu já faço isso. Eu dou um loopzinho ali no tab count e retiro os caras de lá, os tab itens, usando o dispose of, tá? Deixa eu mudar a câmera aqui, ó. Rapidinho. Vamos lá. Ele já está compilando aqui no celular. Beleza. Executar. Vamos ver se ele vai deixar aqui. Primeiras linhas de código ali do evento foi fazendo a limpeza do tab item, tá? Então é bem tranquilo. Eu vou mostrar de novo ali. É um forzinho básico que você retira todo mundo dali de dentro. Inclusive a tab item que eu usei como modelo, né, na construção via em tempo de projeto. Deixa eu ver se ele vai abrir aqui a aplicação. Empacotando, assinando. Quantas horas de live que nós temos aqui? 1h30 de live. Ó, então se você está assistindo aí essa live no ao vivo, né, depois que renderizar esse vídeo vai estar disponível para vocês. Aí ele executou aqui. Beleza. Legal. Legal, cadê aqui a minha janela? Deixa eu ver o nome que ele tá aqui. Rolo Fotos. Aqui, vamos ver. Aqui, ó. Já criou aqui. Deixa eu trazer a janela para vocês. Ó. Vai trazer aqui. Iniciar agora. Beleza, vocês vão ver aqui minha janela. Close. Olha lá, ó. Rodando. Próximo item. Item anterior, tá vendo? E ainda dá para brincar muito. Dá para colocar aqui, por exemplo, um evento on click. Onde, ó, aqui eu coloquei, estou fazendo uns testes, né? E para você tocar aqui embaixo na miniatura e trocar a foto de cima.
né? Então dá para fazer muita coisa, gente, muita coisa mesmo. Dá para perceber que é uma tab que está interna aí? Não dá para perceber, né? Porque eu ranquei lá em cima. Então dá para mexer muito ainda no layout. Essa primeira live é para vocês entenderem um pouquinho de como que a gente pode fazer algumas coisas bem legais, tá? Então nas próximas lives a gente vai melhorar a parte de design. A gente vai entender aí alguns mecanismos para melhorar ainda mais essa aplicação, deixar ela mais bonita, mais elegante, tá? Ó, vou mostrar para vocês rapidinho aqui uma aplicação que eu mostrei no Conference, tá? Ó, relógio aqui, ó. Esse aqui foi um exemplo que eu criei no Conference ao vivo com a galera lá. E é um aplicativo simples aí, né? Tá? Um reloginho com tem alguns itens lá em cima. Ali em cima, se vocês observarem, nós temos um grid layout aqui na parte superior, tá? Na parte superior tem um grid layout. E aqui eu tenho os reloginhos, simulando aí opções do tipo, sei lá, o primeiro é despertador, o segundo pode ser para acertar o relógio, o terceiro pode ser para desabilitar o relógio, enfim, dá para fazer algumas coisas. Ó, fundinho aí, eu fiz um fundinho legal, deixa eu ver se eu acho a figura. Deixa eu ver se eu acho a figura que eu mexi aqui, ó, tá aqui, ó. Vou mostrar para vocês, tá? Ó. Eu fiz uma imagem no Photoshop. Então tá aqui. Vocês vão achar muito louco o negócio. Deixa eu voltar aqui na janelinha. Essa aqui é aquela imagem. Ó, tá vendo? É uma imagem. E aqui nessa imagem eu coloquei, só para não ficar totalmente muito clara, eu coloquei um fundinho aqui, um preto na frente, tá? Aí eu conheço um pouquinho de Photoshop, eu me viro, né? Então eu coloquei um fundinho aqui para ele poder ficar numa aparência legal. E aí só exportei essa imagem e coloquei essa imagem dentro do aplicativo. Então se eu mostrar para vocês aqui rapidinho, ó, deixa eu ver aqui. Vamos lá. Deixa eu ver onde é que tá esse exemplo agora, né? Agora não vou lembrar. Conference. Deixa eu ver se está aqui. Embarcadero Conference, ó. Olha só que legal. Relógio Delphi. Ó, tá aí, ó. Essa é a aplicação que a gente criou, tá? E olha só que legal, tá vendo? Ó, tá alinhado à esquerda ali todo mundo. Em tempo de execução, eu faço uma continha básica, né? Pego o tamanho da janela, divido por 3 e coloco os meus objetos ali alinhados, né, com o tamanho de cada janelinha ali, né? De cada parte da minha tela. Aqui em cima, por exemplo, ó, vou mostrar para vocês, ó. Isso daqui é um TPF, ok? Isso é um TPF, isso é um TPF, e aqui, sabe o que que é, ó? Vou até mudar a cor aqui, ó. Sabe o que que é isso aqui? Tem um pipeline ali, ó. É um label ali dentro com um pipeline, galera, né? Digitei pipeline ali para dar essa dobrinha aí, nessa separaçãozinha. Então, assim, não dá pra gente criar aplicações, ficar pensando que não dá para criar aplicações bonitas no Delphi, porque dá, tá? É totalmente possível, basta um pouquinho de criatividade, entender um pouquinho dos processos de criação, né? E mandar bala. Aqui embaixo também, ó, a casinha aqui, o botãozinho ali embaixo, aquilo ali também é TPF, aqui embaixo é um TPF, aqui, ó, é um retângulo, tá? Um retângulo onde eu coloquei o canal alfa aqui em 50%. Se eu colocar isso aqui em 255, que é o padrão, ó, ele vai ficar opaco, tá vendo? Ficou opaco ali embaixo. Então coloquei 50 de canal alfa para ele ficar transparente ali. E o resto é tranquilidade, tranquilo mesmo de se trabalhar. Label, né? Bem sossegado. Beleza? Dúvidas? Muito legal, né, Rodrigo? Rodrigo tá gostando aí. Ó, deixa eu mostrar aqui o Antônio perguntou aqui onde eu limpo, né? Tá aqui, ó, bem no comecinho, ó. É esse trechinho aqui, ó. Tá? Só esse trechinho aqui. Deixa eu mudar a câmera de novo. Só esse trechinho aí já limpa as tabs de dentro do nosso tab control, ok? For i, tab control, ponto tab count, down to 0, tá? Então de baixo para cima, de trás para frente, eu limpo os caras ali com dispose off. Beleza, galera? Tranquilo, né? Sossegado. Dúvidas? Postem as dúvidas aí para mim. Na descrição deste
desse vídeo, tá? Vou colocar para vocês aqui, deixa eu ver onde é que tá. Vou colocar rapidinho aqui para vocês. Para quem quiser se inscrever, para a galera que caiu de paraquedas aí, né? Mas quem quiser se inscrever, o link para se inscrever é esse link aqui, ó. Se inscreve lá, porque aí você recebe os vídeos toda vez que eu postar vídeo novo, tá? E toda semana, todos os dias, agora às 5 horas da tarde, a gente vai ficar falando aqui sobre design, sobre criação de aplicações mais elegantes, mais profissionais dentro do Delphi. Beleza? Se a tabela for grande, grande escala não fica pesado? Wilker, vai ficar pesado. Se você não usar thread, se você não pensar no usuário final, se você quiser trazer 50 mil registros, não se traz muitos registros, galera. Eu tô cansado de falar aqui já, tá? Esse negócio de trazer 1000 registros para aplicação tá errado, tá errado. Não é para trazer 1000 registros, 500 mil registros. Filtra, traz os 100 primeiros, traz os 50 primeiros registros, põe janelinha de load na tela, tá? Cria multithread, tem uma série de ferramentas no Delphi que você pode usar para melhorar a performance. Não vai me trazer 1000 registros aí que você vai ter problema, né? O mobile não é para você trazer grandes quantidades de registro, ok? Então se você estiver trazendo grandes quantidades de registro, não posso fazer nada, né? Vai ficar lento mesmo. Então traz por partes, traz os 50 primeiros, traz só filtrado, tá? Então esquece isso. Trazer muitos registros, nem no Windows eu trago mais. Deve ter uns 18 anos mais ou menos, eu trabalho há 22, deve ter uns 18 anos mais ou menos, que eu não trago muitos registros, ok? Não trago muitos registros. Tá falando aí de trazer dados da nuvem, traz pacotes pequenos, 50 e 50, traz os pacotes, vai guardando ali em background. Depois você popula as tabelas offline. Se você trouxer, ficar com essa ideia, com essa fixação de trazer muitos registros, você vai ter problema, não tem jeito, tá? Isso em qualquer linguagem, ok? Então, traga o mínimo Isso faz parte, galera, da experiência do usuário, tá? Trazer muitos registros na aplicação faz parte da má experiência de usuário, tá? Má experiência com o usuário, ok? Beleza? Então, vamos pra cima aí. Legal? Top demais, né? Marcel tá falando aqui top demais. Enfim, era isso que eu queria mostrar pra vocês. 1h30 de live. Eu tava prevendo, na verdade, 1 hora de live. Mas aqui a gente criou com mais... Fomos falando ali, né? 1h30 de live, tá? E a gente se vê aí num próximo vídeo. Esperem, aguardem aí renderizar esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê. Uma excelente noite para cada um de vocês aí. Tamo junto e ó, valeu, fiquem ligados, tá? Obrigado, bons estudos e até a próxima, galera. Valeu!